Livro de Provérbios, capítulo 1. O propósito dos provérbios. No capítulo inicial do livro de Provérbios, somos introduzidos ao propósito fundamental deste texto sagrado. Ele não apenas oferece um conjunto de adágios e ditos sábios, mas busca instruir os leitores na arte de viver uma vida virtuosa e próspera. A narrativa começa com a afirmativa direta de que o livro de Provérbios é destinado a fornecer sabedoria e instrução. Essa sabedoria não é apenas uma sabedoria intelectual ou acadêmica, mas uma sabedoria prática e aplicável à vida cotidiana. É uma sabedoria que nos ajuda a tomar decisões acertadas, a agir com discernimento e a viver de forma justa e ética. O texto também destaca a importância de compreender os provérbios e as palavras dos sábios. Não basta simplesmente ouvir ou ler essas palavras, é crucial entendê-las e aplicá-las à nossa própria vida. Os provérbios nos desafiam a refletir sobre nossas escolhas, a avaliar nossas atitudes e a cultivar virtudes como a humildade, a prudência e a justiça. Ao longo do capítulo, somos lembrados da necessidade de buscar a sabedoria constantemente e de reconhecer que ela vem do temor do Senhor. Este temor não é um medo paralisante, mas sim um profundo respeito e reverência por Deus e por seus ensinamentos. É esse temor que nos capacita a viver de acordo com os preceitos divinos e a desfrutar das bênçãos da sabedoria. Em resumo, o propósito dos provérbios, como estabelecido no capítulo 1, é nos guiar no caminho da sabedoria e da virtude, capacitando-nos a viver uma vida plena e significativa. Essa sabedoria não é apenas uma busca intelectual, mas uma jornada espiritual que nos conduz à presença de Deus e ao verdadeiro conhecimento de si mesmo. Livro de Provérbios, capítulo 1. A importância da sabedoria. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, somos imediatamente confrontados com a importância vital da sabedoria. A narrativa começa destacando que a sabedoria não é apenas uma virtude desejável, mas é essencial para uma vida bem-sucedida e edificante. A importância da sabedoria é enfatizada repetidamente ao longo do capítulo, pois somos instados a buscar ativamente a sabedoria e o entendimento. Essa busca não é meramente intelectual, mas espiritual, começando com o temor reverente do Senhor. Reconhecer a grandeza e a santidade de Deus é o primeiro passo para adquirir verdadeira sabedoria, pois nos leva a uma postura de humildade e submissão diante de sua vontade. Por outro lado, o capítulo adverte sobre as consequências da tolice e da falta de sabedoria. Aqueles que desprezam a sabedoria e a disciplina são retratados como tolos que se colocam em grande perigo. Eles estão sujeitos a desastres pessoais, conflitos interpessoais e a punição divina por suas escolhas imprudentes. Essa ênfase na importância da sabedoria reflete a visão bíblica de que a sabedoria é uma dádiva de Deus e uma fonte de bênção para aqueles que a buscam sinceramente. Ela não apenas nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver de acordo com os princípios divinos, mas também nos capacita a desfrutar de uma vida de plenitude e contentamento. Portanto, o capítulo 1 de Provérbios nos lembra da necessidade urgente de buscar a sabedoria e o entendimento em nossas vidas. Ao fazermos isso, não apenas honramos a Deus com nossas escolhas, mas também colhemos os frutos de uma vida vivida com discernimento e propósito. Livro de Provérbios, capítulo 1. O convite à sabedoria. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, somos apresentados a uma imagem poderosa e cativante, a personificação da sabedoria como uma figura feminina que clama nas ruas, convidando os incautos a seguirem o caminho da retidão e da sabedoria. A narrativa nos transporta para as ruas movimentadas de uma cidade, onde a sabedoria leva sua voz em meio ao bulício e à agitação. Ela não se esconde em lugares distantes ou reservados, mas proclama sua mensagem abertamente, para que todos possam ouvir. Essa figura feminina, que personifica a sabedoria, não é apenas uma voz entre muitas, mas uma presença marcante e persuasiva. Ela chama os incautos, aqueles que são ingênuos e desprovidos de discernimento, convidando-os a se afastarem do caminho da tolice e da imprudência. A sabedoria não apenas os adverte sobre os perigos da tolice, mas também os convida a seguirem o caminho da retidão e da sabedoria. Ela oferece orientação e conselho, prometendo bênçãos e prosperidade para aqueles que a buscam de todo o coração. Essa imagem da sabedoria como uma voz feminina nas ruas nos lembra da universalidade e da acessibilidade da sabedoria.
Ela está disponível para todos, independentemente de sua posição social, status ou origem. Tudo o que é necessário é ouvir sua voz e seguir seus conselhos. Portanto, o capítulo 1 de Provérbios nos convida a ouvir a voz da sabedoria e a seguir o caminho da retidão. Ela nos oferece a oportunidade de vivermos vidas de discernimento e integridade, guiados pelos princípios divinos que nos conduzem à verdadeira felicidade e realização. Livro de Provérbios, capítulo 1. As consequências da tolice. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, somos confrontados com uma advertência solene sobre as consequências da tolice e do desprezo pela sabedoria. A narrativa nos alerta para os perigos de ignorar os conselhos sábios e de seguir o caminho da imprudência. A tolice é retratada como um estado de ignorância e falta de discernimento, onde as pessoas agem sem considerar as consequências de suas ações. Ela é frequentemente associada ao desprezo pela sabedoria e pela instrução, representando uma atitude de arrogância e autoconfiança que leva ao desastre. O capítulo nos adverte que aqueles que seguem o caminho da tolice acabarão sofrendo as consequências de suas próprias ações. Eles colherão o fruto amargo de suas escolhas imprudentes, enfrentando problemas, conflitos e dificuldades que poderiam ter sido evitados se tivessem dado ouvidos à sabedoria. Além disso, o capítulo nos lembra que a tolice não apenas traz consequências individuais, mas também afeta aqueles ao nosso redor. Aqueles que ignoram os conselhos sábios podem influenciar negativamente suas famílias, amigos e comunidades, causando divisão, conflito e sofrimento. Portanto, o capítulo 1 de Provérbios nos alerta para as sérias consequências da tolice e nos exorta a buscar ativamente a sabedoria e o entendimento. Ao fazermos isso, não apenas nos beneficiamos pessoalmente, mas também contribuímos para um mundo melhor, onde a sabedoria e a justiça prevalecem. Livro de Provérbios, capítulo 1. O contraste entre o justo e o ímpio. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, somos apresentados a um contraste marcante entre o destino dos justos e o dos ímpios. A narrativa nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos na vida e as consequências que elas acarretam. Do lado dos justos, vemos uma imagem de prosperidade e proteção. Aqueles que escolhem seguir o caminho da sabedoria e da retidão são retratados como desfrutando da bênção de Deus em suas vidas. Eles são guiados pela luz da sabedoria divina, que os protege dos perigos e lhes traz prosperidade e contentamento. Por outro lado, o destino dos ímpios é sombrio e destrutivo. Aqueles que seguem o caminho da tolice e da injustiça são retratados como caindo em armadilhas que eles mesmos criaram. Sua tolice e rebeldia contra Deus os levam à ruína e à destruição. Eles colhem o que semearam, enfrentando as consequências de suas más escolhas. Esse contraste entre o destino dos justos e o dos ímpios nos lembra da importância de escolher sabiamente o caminho que seguimos na vida. Ele nos desafia a considerar as consequências de nossas ações e a reconhecer que nossas escolhas têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também naqueles ao nosso redor. Portanto, o capítulo 1 de Provérbios nos convida a buscar a sabedoria e a justiça, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus em nossas vidas e evitar as armadilhas da tolice e da injustiça. Ele nos lembra que, ao escolhermos seguir o caminho de Deus, podemos encontrar verdadeira prosperidade e proteção em meio às adversidades da vida. Agradeço a todos por assistirem ao vídeo sobre o capítulo 1 de Provérbios. Espero que tenham encontrado valor e inspiração nas reflexões compartilhadas. Se gostaram do conteúdo, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares, e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado pelo apoio contínuo e até a próxima!